Bom dia, meus irmãos. Hoje não tem uma nuvem sequer no céu. Azul completo. Maravilhoso. Nada contra as nuvens. Inclusive o Senhor virá entre as nuvens do céu, né? Graças a Deus, irmãos. Nós estamos aqui no desafio de percorrermos o Evangelho de João. Se Deus permitir, pelo menos 2 vezes ao mês. E é um compartilhar mais assim, no modo estudo. Ok? Então requer um pouco mais de todos no sentido de examinar a palavra, enfim. Também é muito proveitoso quando abordamos a palavra de Deus nesse enfoque de estudá-la. No domingo que eu estive aqui, passado, nós demos uma introdução ao Evangelho de João. João, quem é esse João? João, irmão de Tiago, os dois, filhos de Zebedeu, um empresário da pesca. E a mãe, Salomé, e provavelmente é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, tanto Tiago como João aqui do Evangelho, eram primos de Jesus, muito possivelmente. Tá? Jesus tinha entre os 12, 3 que caminhavam mais perto dele, Pedro, Tiago e João. Mas João era aquele mais chegado e mais íntimo, já aprendemos isso. Também falamos que João, depois que a igreja nasceu em Jerusalém, após o derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste, a igreja começou em Jerusalém. E Tiago e João eram líderes daquela igreja, juntamente com Pedro. Né? E as citações nos Atos dos Apóstolos, que várias vezes mostra João como sendo um que tinha proeminência na igreja de Jerusalém. Posteriormente, João, alguns anos depois, se muda para a Ásia Menor, na cidade de Éfeso, uma daquelas igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. Ele se muda para lá e ele leva Maria, a mãe de Jesus, porque ele prometeu ao Senhor que cuidaria dela, uma vez que Maria já estava viúva. E lá em Éfeso, entre o ano 80, veja, o final quase já do 1º século, João é aquele apóstolo, o mais velhinho, e na verdade o sobrevivente. Porque todos os demais apóstolos já haviam morrido e martirizados por causa do nome do Senhor. Mas João foi preservado. João morreu de velhinho, na cidade de Éfeso. Por volta do ano 80 ao ano 95, ele escreveu o Evangelho, que vamos estudar, e as suas 3 cartas, debaixo do regime do imperador romano mais terrível, Domiciano, que então o deporta, o coloca na ilha de Patmos, ele foi exilado lá, por ordem desse imperador. E nós sabemos que João então ficou na ilha de Patmos, onde o Apocalipse foi então escrito por ele, a revelação de Jesus Cristo, das coisas que haveriam de vir e de acontecer. Ora, o imperador Domiciano foi até o ano 96. Então, o outro imperador, chamado Nerva, que apenas 2 anos reinou, traz João de volta, anistia João, Nerva, que ele vai então do ano 96 ao 98. Então, João volta a Éfeso, e tem ali os seus últimos dias, bem velhinho. Algumas testemunhas já do 2º século, um deles, Irineu de Lyon, nós falamos aqui, escreve em uma de suas grandes obras contra as heresias, já combatendo o gnosticismo naquela época. Ele diz, ele foi muito próximo de João, porque ele foi próximo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João. E Irineu diz, e João já estava em Éfeso, velhinho, e foi lá que ele escreveu o seu Evangelho. Então, são fontes históricas
que relacionam, então, esse João, o apóstolo, com o Evangelho, né? E com tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Bem, hoje nós vamos entrar já no próprio texto do Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, os versículos de 1 até o 18. Essa primeira porção, irmãos, da palavra aqui do Evangelho, nós vamos um pouco mais devagar. Depois nós vamos deslanchar no estudo. Porque vai dar a impressão que eu falei assim, do jeito que o Juan está conduzindo a coisa, vai precisar uns 3 anos para acabar o Evangelho de João. Não, mas depois vai deslanchar mais. Mas aqui nós temos que nos deter um pouco. Porque esta porção que nós vamos ler, podemos dizer que é um prólogo, é um prefácio do Evangelho de João. E, na verdade, esse prólogo sob a perspectiva e a luz desse prólogo que nós vamos estudar o Evangelho de João. Todas as narrativas do Evangelho de João necessitam estar sendo vistas sob esse enfoque, justamente desta introdução do capítulo 1, os versículos de 1 até o 18. Vamos ler. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estes 14 versículos, eles estão impregnados dentro de mim. Quase todos os dias eu volto nele, cito, rememoro, desfruto. E a admiração pelo Senhor, ela é crescente na medida que nós penetramos no sentido dessas palavras. Porque aqui está a apresentação de quem é de fato Jesus Cristo. Aqui não há nem sequer condição de se permitir que haja algum outro contra-argumento que de repente coloque em dúvida que Jesus é o próprio Deus na pessoa do Filho. É muito claro esse texto, portanto, é tão maravilhoso, e que haja luz nos nossos corações para penetrarmos mais profundamente. Amém, meus irmãos? O Evangelho de Mateus, ele apresenta uma genealogia. Capítulo 1, versículo 1, é livro da genealogia de Jesus Cristo, e lá fala, filho de Davi. Porque Mateus quer revelar Jesus como um rei. Então ele é filho de Davi, o rei Davi. Mateus tem genealogia.
Lucas tem genealogia, mas em Lucas a genealogia é relacionada a Jesus como homem. Por isso, lá no capítulo 3, versículo 23 de Lucas, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Ele era filho de José, o homem José, o carpinteiro José, que era filho de Eli. E termina dizendo no versículo 38, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. Porque Lucas quer mostrar a humanidade de Jesus. Marcos não apresenta genealogia. Por quê? Porque já falamos aqui, eu creio até que tenha falado. Marcos não tem genealogia porque é o evangelho destinado aos mais simples do Império Romano, aos servos. E o evangelho de Marcos enfatiza Jesus mais como aquele servo que não veio para ser servido, mas veio para servir. E a gente sabe que um servo, um escravo, não se importa a genealogia dele. Ninguém se interessa por sua origem, sua árvore genealógica, sua descendência. Ele não é ninguém. Portanto, Marcos não fala de genealogia. E João também não fala de genealogia. Por quê, irmãos? Por que o evangelho de João não tem genealogia? Porque o evangelho de João quer revelar a Jesus, não como rei, não simplesmente como filho do homem, não como um servo, mas como sendo o próprio Deus. Deus não tem genealogia, porque ele não tem princípio. Ele é o eterno. Portanto, nós estamos nos deparando aqui com o eterno. Aquele que não foi reconhecido porque estava em carne. Poucos o reconheceram por misericórdia do próprio Deus. Ele era o próprio Deus, vindo a este mundo. E isso é maravilhoso. Portanto, irmãos, já nesses primeiros 4 versículos de João, quando começa a dizer aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quem é esse Verbo? O Filho. E diz que esse Verbo era Deus. É tão claro a divindade de Jesus manifestada aqui. Ele estava no princípio com Deus. E essa palavra princípio aparece aqui 2 vezes. Quando falamos de princípio, nós estamos dizendo que agora o tempo passa a ser contado. É quando as coisas serão criadas. E todas as coisas, então, a partir do princípio, inseridas dentro do tempo. Mas ele é antes do princípio. Porque ele não tem começo e não tem fim. A palavra de Deus diz, lá em Colossenses capítulo 1, 17, vocês não precisam abrir, diz assim, ele é antes de todas as coisas. Não é maravilhoso, irmãos? Ele é antes de todas as coisas. Portanto, irmãos, ele não foi criado. Porque algumas heresias, podemos dizer, tiraram da pessoa de Jesus a sua divindade. E a heresia mais contundente da época, que surgiu no século IV, qual foi essa heresia, meus irmãos? Quem já sabe o nome aí? É? Não. Antes, para falar. Arianismo. O que é isso? Vou me deter um pouco aqui, vale a pena esse ponto histórico. O que é o arianismo? O arianismo surge de uma igreja que existia na Alexandria, norte da África,
O bispo de Alexandria era Alexandre, e ele tinha um presbítero com ele que se chamava Ário. Alexandre compreendia justamente a pessoa de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, um único Deus. Alexandre assim pregava. Mas Ário dizia, não, você está dizendo que então tem 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, 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 não. O Filho não é como o Pai, Deus como o Pai. O Filho, ele foi um anjo criado por Deus, muito especial, adotado como filho. E aí começaram as heresias. Um ser mais elevado. Outras correntes heréticas surgiram do judaísmo, misturado com o cristianismo, e justamente colocavam Jesus como alguém no nível de Moisés, um pouco mais acima, mas homem. Tiravam o aspecto da divindade do Senhor Jesus. Felizmente, no Concílio de Nicéia, no ano 325, século IV, presidido por Constantino, imperador, o arianismo foi condenado, e ali saiu uma confissão de fé. O que é que nós cremos? E, resumindo, nessa confissão de fé, foi dito o seguinte: creio em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, não criado, gerado do Pai. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, gerado e verdadeiro homem, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. O Filho de Deus é o eterno Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, quando ele está orando ao Pai, lá no versículo 4 e 5, ele diz: eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. E ele diz assim: antes que houvesse mundo, lá já estava o Filho de Deus. Antes que houvesse mundo. Mas o mundo foi criado. Quem é que criou o mundo? Quem é que criou esse universo? Quem é que criou? Aqui o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E isso foi aonde? Quando começou isso? No princípio. Quando a gente fala no princípio, vocês lembram do que no Antigo Testamento? Gênesis 1. Vocês perceberam a similaridade de Gênesis 1, 2, 3, com João 1, 2, 3, 4. Abra lá, em Gênesis 1. No princípio, olha aí, criou Deus os céus e a terra. Deus aqui quem é? Quem é esse Deus? Jesus, o verbo, tá certo. E se você dissesse o Pai, tá certo?
Tá certo? E se dissesse, não, mas é o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, como diz o texto. Foi o Espírito, tá certo? Quem criou? O Deus triuno, um único Deus. João quer enfatizar que Jesus criou, porque dessa forma a sua divindade está assegurada. Então há um realce em João para dizer que o Filho criou, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para que não ficasse dúvida que Jesus é o próprio Deus, porque só Deus pode criar. É maravilhoso isso. E é interessante que diz que a terra estava sem forma e vazia, havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre. Havia trevas. E aquele que criou, lá em João, diz que o quê? A vida, versículo 4, a vida estava nele. E a vida era o quê? A luz dos homens. A luz. Lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A luz agora então vem e dissipa todas as trevas. João 4 diz que a vida estava nele. Essa vida, irmãos, no grego aqui, vida é zoe. Porque há 3 palavras para vida no grego. Vocês sabiam disso já, né? Já falei. A primeira, bios, que é vida do corpo. A segunda, psique, que é vida da alma, a personalidade, o que eu sou, com as minhas emoções, sentimentos, enfim, meu modo de pensar, o que eu sou, psique, mas zoe é vida divina. E aqui diz, no versículo 4 de João, a zoe estava nele. E a vida, zoe, era o quê? A luz dos homens. É por isso que João logo então diz em seguida, a luz resplandece nas trevas. Lá em Gênesis 1 e 2 e 3, havia densas trevas, mas vem a luz. E João está apresentando aquele que vem como sendo a verdadeira luz. Gênesis começa com uma luz natural, para um mundo natural. Mas João quer apresentar a verdadeira luz. Sabemos que o Antigo Testamento são sombras, são tipos, é o prenúncio do verdadeiro, daquele que é a realidade, o Senhor Jesus. E quando ali vemos então a luz surgindo no meio das trevas, é um prenúncio já do Evangelho, que um dia viria a este mundo a verdadeira luz. E que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Senhor. Ele é o Criador. Ele é a luz do mundo. Hebreus 1:2 diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por meio de quem também fez o universo. Esse é o Senhor Jesus. Este é aquele que João está apresentando no seu evangelho, mostrando que ele é ativo na criação, mostrando que ele é o verbo autoexistente, que ele não recebeu vida, ele é a vida. Louvado seja o Senhor. É em João que a vida vai se apresentar como Zoe 35 vezes, se referindo à vida do Senhor Jesus, Zoe, no Evangelho de João. No próprio Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele já se apresenta, né, irmãos? Ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Agora é ele dizendo. Até aqui estamos vendo João dizendo.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora Jesus diz o que João disse a meu respeito. Eu quero aqui agora confirmar com vocês. Eu sou a luz. Eu não sei a história da sua vida. Mas eu sei que todos nós, em um momento das nossas vidas, nós não podíamos ver. Nós não tínhamos luz. Nós, cada um, vivíamos a nossa vida, seguindo o curso deste mundo. Fazendo não sei o quê. Correndo atrás de não sei o quê. Buscando talvez sentido para a vida, e a vida não faz sentido. Na obscuridade. Irmãos, todo o Antigo Testamento é uma história de obscuridade. Até que veio a verdadeira luz. Todas as nações da terra, antes dele vir, do Verbo se encarnar, todas as nações da terra viviam nas trevas. Somente Israel tinha um pouco do vislumbre da luz de Deus. Mas era uma luz muito remota e muito restrita a tipos, como, por exemplo, o candelabro que brilhava no tabernáculo. Né? A glória de Moisés, quando entrava no Santo dos Santos, e ele então saía, a face de Moisés brilhava, era a glória de Deus que ele havia ali penetrado, tido contato, mas aquela glória, lá na carta aos Coríntios, Paulo diz que era uma glória que se desvanecia. Mas agora, quando Jesus vem, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da Zoe, da vida. Luz da vida. Hoje aqui nós não combinamos, né, Tiago? Nós não combinamos, viu? Mas o Tiago abriu aqui o Salmo 36, o versículo 9, onde ele trouxe duas palavras ali, vida e luz. Em ti está o manancial da vida. E que mais agora? Na tua luz, vemos a luz. Vida e luz. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Agora ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou finalmente a luz. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Oh, meus irmãos, eu fico muito empolgado. Porque eu vivia nas trevas. Eu vivia desesperadamente nas trevas na minha juventude. Bem próximo, possivelmente, até um suicídio. Já tinha esses pensamentos. Quando a luz do Senhor me alcançou. Amém. As trevas se dissiparam. Foi uma noite em que eu passei totalmente em claro. Sem compreender muito bem o que estava acontecendo comigo. Achava que estava ficando até meio louco. Mas havia uma alegria indizível, cheia de glória. Que finalmente aquela luz invadiu o meu coração. E mudou a minha história. É verdade isso aqui. Quem me segue não andará nas trevas. Terá a luz da vida. Eu posso dizer isso. Eu sou testemunho do meu Senhor. 50 anos de caminhada com Ele. Ele é a minha luz e a minha vida. Que nessa manhã, cada um de nós aqui seja revitalizado. Com Ele mesmo. Alcançando mais profundamente os nossos corações. Amém? A luz faz desaparecer o caos, remove os disfarces, guia o caminho. É a luz que prevalece.
Quando ela chega, as trevas são espantadas. Eu gostaria de convidá-los para Isaías, capítulo 9, versículo 2. Quando eu disse para vocês que todo o Antigo Testamento estava na obscuridade, mas já alguns profetas anunciavam que a luz viria, só para enriquecer um pouco mais. Esse anúncio do Senhor no Antigo Testamento como luz. Capítulo 9 de Isaías, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 700 anos antes do Verbo se fazer carne e vir como luz para esse mundo. Já o profeta Isaías anuncia isso, a luz que viria para resplandecer. Pouco mais à frente, em Isaías mesmo, veja o capítulo 42. O versículo 6, que diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Está se referindo a Jesus, o servo. E te farei mediador da aliança com o povo. E, o que, irmãos? Luz para os gentios. Não só para uma nação, mas para todos os povos. Todos os que haveriam de crer por intermédio dele. Um pouquinho mais à frente, capítulo 49, o versículo 6. Isaías, novamente, o versículo 6, vamos ler juntos? Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Se a gente tivesse parado no começo, seria só Israel, né? Mas vai indo, não, mas essa luz vai alcançar muito mais gente, muito mais, até a extremidade da terra. Essa luz vai se fazer presente. Isaías ainda 60. No versículo 1, falando sobre a glória da Nova Jerusalém, diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eis que essa luz resplandecente vem. Também o versículo 19 desse capítulo. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Aleluia! E o teu Deus, a tua glória. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. E há um texto de Paulo que agora então fecha essa conjunção de Gênesis 1, criação, luz, trevas, com João, o apóstolo Paulo faz uma conjugação,
trazendo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vejam que texto maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim: esse é um dos que eu sei de cor, sabe? Alguns textos já estão assim, tanto que mastiga e volta a mastigar, é bom demais. Diz assim o texto, o versículo 4, nos quais diz que o evangelho ainda está encoberto, né? Versículo 3. E é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu pergunto a vocês, quem é o Deus desse século? Que cegou, né? O diabo? Sim, ele é o príncipe deste mundo, né? Jesus falou, o Deus desse século. Está no minúsculo aqui, não é? Deus deste século. O Deus desse século cegou o entendimento. Mas há muitas coisas que são como pequenos ídolos que tiram o nosso foco do Senhor. Percebem? O Deus desse século pode ser qualquer situação, realidade, coisa, pessoa até, que de repente é o sentido da sua vida e que você destina toda a sua energia, a sua vida, seu tempo, tudo para aquilo. O Deus desse século, de alguma forma, algo, um ídolo. O último versículo de João, na sua primeira carta, o último versículo, ele diz assim, filhinhos, fugi da idolatria. E ele começa essa primeira carta falando, não ameis o mundo, ou este século, né? As coisas que existem nesse mundo e que se colocam como que um concorrente com ele. Que concorrente fajuto, mas que é capaz de muitas vezes nos seduzir. Né? Por exemplo, a riqueza, quando Jesus falou sobre Mamon, né? Não poder servir ao Senhor e as riquezas, quando ele fala lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Mas enfim, aqui diz, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz, olha aqui, do Evangelho da glória de Cristo. E ele é o que esse Cristo? O qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Olha agora esse versículo. Porque Deus, o que, irmãos? Você se lembra do que aqui? Deus disse. Lembra do quê? Disse Deus. Gênesis 1. Deus que disse. Disse o que lá? Haja luz. Aqui o que diz o texto? Das trevas resplandecerá a luz. Agora diz, Ele mesmo resplandeceu aonde agora, irmãos? Em nosso coração. Para o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você quer ver a glória de Deus? É impossível. Você quer ver a Deus? É impossível. Deus é espírito. Ele não pode ser visto. Mas, na pessoa do Filho que se encarnou, nós podemos ver a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz lá em João, 1 João 3, que um dia nós haveremos de vê-lo, tal como Ele é. Mas quem é que nós vamos ver? Ele está falando ali do Senhor Jesus. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança.
nós haveremos de ver aquele que será a luz perpétua, como diz Isaías. O Senhor é a lâmpada e a luz da nova Jerusalém. Não haverá trevas mais. Ele é essa luz resplandecente. Há um texto, uma canção antiga, muito antiga, tanto quanto eu. E esse texto ele é cantado assim. Porque o Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na face de Cristo. Uns 40 anos atrás nós cantávamos esse texto, pulávamos, vibrávamos, porque finalmente nós podíamos ver, desfrutar, contemplar, degustar, admirar a glória de Deus na face do nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos parar por aqui. Bem, no próximo domingo, nós vamos avançar já para o versículo 6. Eu disse para vocês ficarem calmos, né? Vamos demorar um pouco aqui, mas depois vai deslanchar, tá? Não desanima não. Que Deus dê graça para todos nós. Amém? Vamos orar. Eu não sei qual a condição da sua vida. Eu não sei, talvez você esteja ouvindo falar do Evangelho pela primeira vez. Eu não sei. Ou talvez você tenha ouvido já, mas muito superficialmente. Uma coisa aqui, outra coisa ali a respeito de Deus e Jesus. Mas tem um momento na vida muito especial. Talvez seja o seu momento. Porque foi assim comigo. E que muitos dos queridos que aqui estão, há um momento em que a luz vem pessoalmente para iluminar, para trazer uma nova realidade, para trazer uma nova vida. E essa vida ela é de graça. Basta crer. Se essa é a sua condição nesta manhã, abra o seu coração. Receba o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, único Senhor e Salvador da sua vida, e que vai dar todo o sentido para cada dia ainda que você tiver pela frente. O Senhor esteja visitando cada coração aqui, renovando as nossas mentes, trazendo aquela iluminação de um conhecimento que não seja apenas um conhecimento mental, racional, intelectual, mas um conhecimento em forma de revelação, luz, que alcança todo o nosso ser, que dá vida, vida abundante. Pai, nós estamos diante de Ti. Pai de amor, Te agradecemos por essa manhã. E agora, por favor, venha fazer o que só o Senhor pode fazer. A Tua palavra foi compartilhada, Tua palavra é a verdade, Tua palavra é vida. Mas só o Teu Espírito Santo pode agora vivificar tudo aquilo que foi compartilhado aqui a Teu respeito, dar vida mais profundo do nosso ser. Esteja, Senhor, visitando, revelando, consolando, restaurando, dando nova alegria. Ó, Senhor, nós te suplicamos, faça isso em cada um dos presentes aqui, dos queridos. Amém, Senhor. Com Teu poder, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio dessa manhã.
dessas palavras eternas, que apresentam o eterno, que veio ao nosso encontro, fazendo-se um ser humano, que padeceu como padeceu, que se fez menos do que um servo, que deu sua própria vida para ser a nossa vida. Oh, que nessa manhã tudo isso se renove em nossos corações. Que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor nessa terra. Muito obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém.